E agora, para algo totalmente diferente e potencialmente perigoso ou no mínimo embaraçoso, a Anitta resolveu abrir a caixa de Pandora. Num episódio sem pés nem cabeça, mas nem por isso menos revelador, cada Anitta vai responder a perguntas aleatórias ou não e que espera não a deixarem sem palavras. Numa conversa que pode ditar o fim deste podcast, ou por outro lado, dá origem a toda uma nova série, a Anitta pede paciência e fé aos seus ouvintes e espera que continuem todos desse lado depois do que hoje aqui se passar. Sem mais delongas, aqui fica o episódio mais embaraçoso, espontâneo e desestruturado da história do Anitta no trabalho. Olá, Billy. Olá, Ana. Tiramos à sorte para saber quem vai dar o flanco em primeiro lugar? Olá! Olá! Tira! Ellie! Sacanice! Foi um random number generator total. Exato, eu estou aí a ver um troca de mensagens a dizer, pá, enquanto ela está distraída com a introdução. Ai, adoro. É isso mesmo. Por acaso não foi, mas foi quase. É isso mesmo. Então, dar o flanco significa que fazes a primeira pergunta? Não. Dar o flanco significa que tens que responder. Portanto, há duas pessoas que vão dar o flanco e há uma que não vai dar o flanco. É. E porque podíamos... Já explicámos bem como é que vai ser aqui a dinâmica, que nós também não sabemos bem, mas o que falámos... Isto partiu tudo de não termos preparado um tema para esta semana e... ser uma semana tão preenchida que foi difícil escolher um tema. Exato. Gostei desse enquadramento. Gosto muito. Não é? Espontaneamente surgiu, e se fizéssemos as perguntas que normalmente nos passam pela cabeça, mas que não têm um tema definido ou que as guia, não é? Não há aqui fio condutor. E aquelas perguntas que sempre nos apeteceu fazer umas às outras. Obviamente vamos manter isto no lado trabalho, mais ou menos. Não é? Correto. Medo. E para todas as idades também. Apto para todo o público. Então, Ellie, queres fazer a tua primeira pergunta? Eu faço a primeira pergunta e faço a primeira pergunta às duas, que é para darem flanco as duas logo à partida. O que é que de mais embaraçoso ou frustrante, ok? Dou-vos uma escolha aqui, vos aconteceu só por serem mulheres, ok? Que aconteceu só por serem mulheres. Fácil, eu vou primeiro. Mais embaraçoso que me aconteceu. A Billy suspirou, E é só por ser mulher, porque um homem usa saias. Então, foi um belo dia no trabalho, que eu estava de vestido. Se forem escoceses, não. Também é verdade. Mas também não lhes acontecia, porque a saia tinha uma racha atrás. E eu ia de moto para o trabalho. Ou seja, como é óbvio, ao sentar-me na moto, aquilo deve ter dado-lhe um jeito qualquer que abriu um pouco mais do que devia. Estava eu toda naquele dia a sentir-me poderosa dentro do banco, no trabalho, achando que dominava o mundo, porque tinha uma reunião muito importante nesse dia, e andei de um lado para o outro. Recebi um bocado, por acaso, um comentário de bem, estás muito gira hoje. Ninguém foi capaz de dizer nada, até que, graças a Deus, uma colega minha de repente me vê passar e vem a correr atrás de mim, a puxar-me para a casa de banho com uma linha e uma agulha. Eu resolvi isso porque está qualquer coisa aí que não está bem. Muito bom! Portanto, a parte chata foi que eu pelo menos tive, se calhar, numa hora e meia entre nós tínhamos duas áreas no banco, naquelas posições em que tu te aproximas ou te baixas, não é te baixas, mas te encostas para falar com alguém ao pé do computador e pronto, claro, essa parte de trás fica mais inclinada para a pessoa que está atrás de ti e essas pessoas não foram capazes de dizer nada. Portanto, sim, foi uma vergonha, mas a vergonha foi dos outros também. Portanto, acho que aqui fica a mais embaraçosa. Este promete. Ele? Não, é que depois disto eu não sei o que dizer. Eu só tenho coentros nos dentes, isso assim, mas os homens também têm dentes e têm coentros nos dentes. Quando tu estavas a fazer a pergunta e antes de chegar à parte só por ser mulher, eu lembro-me de uma situação extremamente embaraçosa. Foi uma gafe horrível que eu cometi, mas não tem a ver com ser mulher. Portanto, não sei. Façam... O que é que acham? Conto esta ou não conto esta?
mas podes encarar isto pelo lado frustrante, ou seja, não é? Um episódio que te tenha marcado, que tenha sido, que te tenha tirado do sério e que tu sabes que aconteceu por questões de género. Até parece que não há nenhum. E torna muito mais sério. O meu exemplo foi brincadeira. Eu não sei, não estou a conseguir single out, assim, uma situação frustrante ou embaraçosa. Uma só, não estou a conseguir, sobretudo no trabalho. Sei que, sobretudo no início da carreira, eu tinha que passar a maior parte do tempo das reuniões a explicar que era capaz de fazer o trabalho. Mas uma coisa que me aconteceu por ser mulher, que não tem a ver com trabalho, que tem a ver um pouco como... tem a ver com formação académica. Por ser mulher, tive um professor que me assediou todo o ano. Eu dei para trás todo o ano. Quando chegámos à avaliação, era ele e outra professora que não tinha nada a ver. A outra professora avaliou o trabalho. Estamos a falar de avaliações muito subjetivas, não é? Porque as avaliações na minha área não têm propriamente critérios quantitativos, mas sim critérios qualitativos. E então chegámos à avaliação. Ela fez-me uma avaliação que para mim fazia sentido porque era sobre o trabalho, e ele ficou assim, muito calado, porque obviamente ele não sabia o que é que havia a dizer sobre o meu trabalho, e o que me disse foi: bom, a minha opinião tu já sabes. E pronto, isto foi por ser mulher. Não foi no trabalho, foi na parte da formação académica. Foi frustrante e infelizmente não foi divertida como a tua, Rita, porque a tua é hilariante. Passemos à próxima. O que é que vocês acharam do Sofá Gate que ocorreu na semana passada, se não me engano, com um encontro da Comissão Europeia, não é? Portanto, como é que o homem se chama? Michel Barnier. Ele é completamente olvidável. A Ursula von der Leyen e o presidente da Turquia. E quando chegaram ao encontro havia 2 cadeiras e ela teve que se sentar no sofá. E o colega da Comissão Europeia não a defendeu. Portanto, É Charles Michel, não é? Charles Michel. É Michel, mas não é Barnier, é Charles Michel. Então, o que é que vocês acharam sobre isso? E o que é que fariam? Se estivesse no lugar de quem? No lugar dela? Eu achei assim... Eu suspirei. Que não é assim um bom sinal, porque é aquele de já cansaço. Não me chocou especialmente tendo em conta quem estava a presidir, digamos assim, a reunião. Não me chocou, não me surpreendeu. Continua a chocar. Mas não me surpreendeu e achei que foi, não é, deliberado, não é, mais do que deliberado. Achei que ela teve muito jogo de cintura. Se fosse eu, provavelmente teria tido uma reação menos diplomática, e acho que ela teve coragem de pensar no bem maior, não é? no qual era o objetivo daquilo. Achei absolutamente indecente a reação do Charles Michel. Achei que foi absolutamente conivente com que era algo preparado para humilhar, e para rebaixar. E acho que a Europa não é isso, não é? Não são os valores e os princípios pelos quais a Europa existe e se mantém, e portanto acho que a atitude dela foi uma atitude correta, sensata. Tanto que depois o porta-voz da Comissão Europeia falou, não é, do desagrado e da forma como condenou o que tinha acontecido. Mas, essencialmente, a atitude do Charles Michel. O que é que tu esperavas que o Charles Michel tivesse feito? Então, só porque... Eu desse lugar a ela. Exato. Não, é um bocadinho... Ou seja, também era... Porque nesta pergunta é um bocadinho complicado dar uma opinião muito diferente. Eu não sei
Pronto, agora puxando se calhar o meu lado de brincadeira aqui, não sei se vocês viram as fotos, eu acho que agarrava numa das mesinhas que estava ao lado, olha, eu também me sentei aqui, tipo, que tinha uma estátua em cima, e pronto, olha, eu sento-me aqui com vocês. Não, mas Sentadinha acho na mesa de que café, por exemplo. exato, exatamente, é uma mesa de café que tem ao lado. Pronto, o Marvel não podia fazer isso e acho que concordo contigo perfeitamente. Foi um muito bom jogo de cintura, não sei até que ponto é que quem é que temos que lançar as culpas na organização, portanto que não, neste caso seria Isto não foi algo... lapso. Eles Não, têm não. equipas e equipas de protocolo. Não pode ter sido lapso. Não pode ter sido lapso. Então se calhar não foi bem coordenado quem é que era suposto, quer dizer, deveria ser ela a sentar-se na cadeira e o Charles Michel no sofá. Não, devia haver E aí conversa. é que foi a má coordenação. Devia haver cadeiras para todos. Ponto final. Mas isto prende-se ainda um bocadinho com a tua pergunta anterior, Eli. Um momento francamente frustrante ou embaraçoso só por ser mulher. E no dia do Sofagate eu era totalmente tipo, je suis Charlie Hebdo, je suis Ursula von der Leyen. Eu nunca, obviamente nunca senti uma agressão àquele nível, mas as microagressões são constantes e permanentes. Mas eu por acaso discordo de ser só para ela ser mulher. Eu acho que isso era algo que poderia ter acontecido se fossem só homens a serem reunidos. Acho que não. Eu Não. pessoalmente Foi não pude por esse lado. deliberado. Eu acho que foi aqui deliberado pela questão da igualdade e do que aconteceu recentemente na Turquia com os direitos das mulheres. Acho mesmo, porque foram condenados, não é? Publicamente condenados. E portanto eu acho que foi deliberado por aí uma posição de força, posição humilhar e a mostrar que ninguém se mete, não é? nos assuntos deles. E a Turquia está há anos a tentar, agora acho que está menos, não é? A tentar entrar na União Europeia, e a União Europeia exige um certo tipo um respeito pelo um certo número de questões. São algumas exigências às quais eles não estão dispostos a ceder. Se bem que pelo andar da carruagem a União Europeia vai ter que rever o estatuto, porque as liberdades já estão a ser bastante cerceadas em vários países, como a Polónia ou a Hungria, e onde existem ataques violentíssimos às liberdades anteriormente adquiridas e estabelecidas. Mas passemos à próxima pergunta. No outro dia estava à conversa com uns amigos meus e houve alguém que salta e diz que o feminismo resultava do capitalismo. Qual é que é a vossa opinião? Bem, eu estou a ver montes de Gloria Steinem, Bell Hooks, tudo a saltar. Epá, Sim, não vos vou dizer qual é que foi a minha reação, portanto. é que eu não entendo muito bem como é que vem, qual é a ligação que pode estar por trás dessa afirmação. Pelo facto de as mulheres começarem a trabalhar mais e haver mais a vontade de mulheres também na força de trabalho, e de repente recebem dinheiro e começam a gastá-lo e sentem-se empoderadas porque gastam dinheiro, e é daí que vem o feminismo? Exatamente. Eu acho que o feminismo... Tem bases que vão para além disso, não é? Estamos a falar de bases culturais, sociológicas e não necessariamente só reduzidas à questão económica ou ao sistema económico que nos é mais familiar neste caso. Eu acho que é demasiado redutor em termos de causa. Até porque o movimento sufragista, por exemplo, é anterior e tem a ver com direitos, por exemplo, com o direito de voto, não é? Com o direito à educação, e não necessariamente com o que está inerente de ter acesso ao mundo do trabalho, ao mercado de trabalho. Parece-me redutor, porque me parece um movimento mais transversal, sociológico, mesmo cultural, e não por uma questão de entrada no mundo do trabalho, que aconteceu de forma muito mais marcada, depois mesmo com as guerras, com a escassez de homens para uma parte dos trabalhos, portanto, não concordo, acho extremamente redutor.
Eu diria redutor e acho que é uma leitura quase oportunista de fenómenos que podem ter andado de forma paralela e tentar relacioná-los. Quando falaste do movimento sufragista, lembrei-me de uma peça de teatro que vi. Foi do São Luís, mas fora de portas, no Parque Eduardo VII, no ano passado. Acho que, se não foi 25 de Abril, foi por aí. E era sobre a Carolina Beatriz Ângelo, que acabou por dar nome a um hospital aqui na zona de Lisboa. Então, a Carolina Beatriz Ângelo queria ser médica e não podia porque era mulher. Carolina Beatriz Ângelo quis ir votar, mas não podia porque a Constituição não deixava. Mas acabou por conseguir ir votar e depois dela votar modificaram a Constituição para não permitir que mais mulheres votassem durante muito tempo. E foi isso que me fez lembrar. É óbvio que estes exemplos que nós estamos, ou que eu estou a dar, é um exemplo que ilustra aquilo que a Ellie estava a dizer, é um exemplo singular aqui, não é? Mas há muito mais do que isto. Eu acho que é quase ofensivo ouvir essa associação entre o feminismo e o capitalismo, sobretudo quando, por exemplo, pensa em dinâmicas familiares, quando, sei lá, na geração dos meus pais, o homem dizia não vamos fazer isto e a mulher acatava porque era assim. E isto só numa geração mudou, felizmente, e não tem nada a ver com capitalismo, tem a ver com igualdade na hora de escolha e na hora de decidir o que é melhor para o conjunto familiar, por exemplo, e da mesma forma o que é melhor para, de alguma forma, uma sociedade mais igualitária, em que toda a gente consegue ter um papel mais semelhante, é uma sociedade melhor para todos. Exatamente. E eu acho que a pessoa também, a primeira pessoa que mencionou, não é que tenha essa opinião, foi um pouco também para picar e para tornar a discussão um pouco mais caliente. Mas, ao mesmo tempo, houve algumas pessoas que associaram à ideia, que às vezes é um pouco errada, de que uma mulher que decide ficar em casa a tomar conta dos filhos e ser visto como uma pessoa não estar a trabalhar, que é algo que é errado, porque é um trabalho e devia ser pago. Todos concordamos que durante a pandemia se viu mais ainda que acho que ao chegar alguns homens aperceberam-se acho que é mais isso. Um trabalho a tempo inteiro. Eu, nesse seguimento colocava-vos uma questão, que é o que é que acham do LinkedIn ter colocado como opção título profissional full-time parent? Acho progressista. Acho progressista, eu ainda não vi porque eu ligo pouco ao LinkedIn, mas acho progressista. Agora, tu falas, por exemplo, em título, porque é que nós temos, em inglês e em português também temos, não é? Em português já não se usa tanto o senhorita e o senhora, ou o menina e o senhora, para distinguir entre uma mulher casada e uma mulher não casada, e os homens são sempre senhor. É o mesmo em inglês, Mr. e depois tens Miss e Mrs. Porquê? Mas eu acho que é algo que vai rapidamente terminar, porque, por exemplo, aqui em Espanha já deixámos de utilizar senhorita, já não é que já foi retirado, e eu só tenho erro, acho que em inglês também já foi retirado o Mrs. Mas não tenho a certeza. Mas no outro dia alguém me estava a disse-me isso, por acaso, e temos de tentar depois confirmar e colocar no show notes. Agora, eu acredito que em Portugal é algo que é só uma questão de tempo, até ficar também feito. Acho ótimo. Quanto ao full-time parent... E concordo. Stay at home. A designação que eles têm é stay at home mom, ou stay at home father, dad, e vem no seguimento de uma série de mudanças que eles estão a implementar e adicionar, por exemplo, em termos de experiência profissional, né? Vão tendo algumas já pré-definidas, parental leave, family care, sabbatical, blá blá. E para mim isso demonstra também uma mudança na forma como se percepciona, não é? Em termos de sociedade, o que significa ser ou temporariamente ou decididamente, em termos de escolha profissional, ser um stay-at-home parent.
Vocês lembram-se na conversa com a Carolina Salgueiro Pereira, em que ela falava da mudança a 2 níveis, ao nível da lei e ao nível da sociedade, barra da mentalidade, digamos, dos costumes. E eu acho que os social media são veículos muito importantes de alteração de mentalidades. E, portanto, para mim, o LinkedIn fazer essa mudança, que eu ainda não tinha visto, acho maravilhoso. E vem um bocadinho, fez-me lembrar também aquele vídeo de uma mãe que ia fazer uma entrevista de trabalho depois de uma licença de maternidade ou de um tempo a tomar conta dos filhos, em que descrevia a coisa como uma direção de uma CEO de uma PME e excelentes conhecimentos organizacionais. Mas eu lembro-me daquele vídeo ter passado e ter circulado muito e nós todos, oxalá fosse assim, oxalá fosse valorizado assim, não sei o quê, nananã. E agora é bom ver que o LinkedIn deu esse passo de facto valorizar e tirar, se calhar, de uma certa zona de tabu, que era a questão da família antes da pandemia. Antes da pandemia nós fazíamos, sei lá, eu falo por mim, eu tinha muito cuidado em separar a família da capacidade de trabalho, para que os meus clientes não duvidassem da minha capacidade de trabalho ou da minha vontade de entregar o trabalho só porque sou mãe. E agora, com a pandemia, a parentalidade entrou diretamente, a família entrou diretamente, as condicionantes das pessoas, o facto da pessoa estar em isolamento profilático, o facto da pessoa estar doente e não poder trabalhar, está de baixa, está de... Não, e precisares de apoiar, ou seja, também precisares de apoiar alguém da família, não é só os filhos, Não só os seja os teus júniores, pais, sim, também ou podem ser os séniores também ou os vizinhos, ou... Exatamente. Isso passou muito mais para o centro das atenções. É uma parte que faz parte da vida, sobretudo para as mulheres, desde sempre, e agora passou para o centro das atenções. E isso acho que é uma coisa positiva, uma consequência positiva da pandemia. E, portanto, o LinkedIn vir de alguma forma formalizar isso, arranjando já esse tipo de designação, parece-me excelente. E voltando aqui a aprofundar a provocação, o que é que acham que vai ser mais valorizado? Stay at home mom, stay at home dad? Não é? E a minha provocação vai assim, não é? Obviamente, estava em conversa aqui em casa e eu estava a falar de um dos momentos que mais me chocou, porque estava a falar do motherhood penalty, que se tem falado muito e que nunca antes de eu começar a ter filhos me passou pela cabeça que isso existisse, ok? E de o ter sofrido na pele. E o giro que é quando o João diz, tenho 4 filhos, e o choque que é quando eu digo, eu tenho 4 filhos. E o facto de ter sido desconsiderada para uma posição de trabalho por ter 4 filhos. E, portanto, a minha pergunta, repetindo, o que é que vai ser mais valorizado, na vossa opinião? Stay at home mom? Stay at home dad? Acho que tu já respondeste. Exatamente, e dizer que, infelizmente, acho que todos sabemos essa resposta. Agora, temos a continuar a combater para que não seja essa a resposta. Eu acho que quanto mais formos falando também destes temas e quanto mais existirem medidas como esta, porque parecendo que, ou seja, de certa forma, claro que a medida foi criada para stay-at-home parents, mas de muita, também, eu imagino que o que estava por trás também era apoiar as mulheres, para poderem as mulheres colocar algo no currículo delas, portanto no currículo do LinkedIn, para quando tivessem que se ausentar de um trabalho, ou da empresa, ou o que faziam antes, para tomarem conta dos filhos ou de alguém, poderem ter que colocar essa questão. Ou se a pessoa decidir fazer uma sabática, também para ficar mais fácil e não haver a pergunta que muitas vezes há nas entrevistas é porquê este intervalo? Ou o que é que foi feito neste intervalo? Claro que se calhar será alguma coisa questionado, ou poderá, mas ao mesmo tempo eu acho que se for para ficar em casa a tomar conta de algum membro da família, quer seja júnior ou sénior, é o mais aceito que se calhar uma sabática ou 3 ou 4 sabáticas. Ou seja, se calhar também perceber um bocadinho e haver alguma justificação por trás que quando, e cada vez mais, o LinkedIn é uma ferramenta utilizada às cegas, ou seja, é percorrido por algoritmos que verificam os nossos perfis e existindo um gap,
sem ter nenhuma justificação. Se calhar há muitas empresas que depois vendo quem está a contratar que pensa, não, esta pessoa não... Se tem aqui 2 ou 3 gaps, porque é que tem estes 2 ou 3 gaps? Eu não quero saber. Ou seja, não quero... Ou este candidato não me parece ser alguém constante. Portanto, assim ajuda. Ok, então posto isto, eu vou passar diretamente à próxima pergunta, sem passar pela casa da partida, nem receber 2 contos. 2 contos. Dá-lhe. Do que é que vocês gostam mais no que se relaciona a fazer o podcast Anitta no Trabalho? Falar com vocês as duas. Ai, tão fofa! Ai, que querida, que docinha! Eu vou primeiro. Não, Eliana, quer dizer, tu tens o podcast há mais tempo, eu estou aqui como convidada, portanto... Não, e os convidados sempre primeiro, é? Tu estás à vontade, estás mais à vontade. Então, no meu caso, ainda por sendo convidada, é a nossa obrigatoriedade de cada semana estarmos aqui sentadas a discutir estes temas. Ou seja, que nos obriga que entre as nossas gravações, de certa forma, que já naturalmente iríamos procurar os temas ou já iríamos estar mais atentas ao que está a passar à nossa volta, mas assim é uma obrigação, entre aspas, porque não deixa de ser algo que fazemos com prazer e estamos aqui à conversa, mas sempre vamos aprendendo mais e mais. E eu falo isto por mim e pelos nossos ouvintes que nos ouvem todas as semanas, que eu acho que é também a razão que nos ouvem. Pela mesma forma que eu vou aprendendo, eu acho que os nossos ouvintes também nos estão a ouvir, para todas as semanas irem aprendendo alguma coisa nova. Ouvem-nos porque tu cá estás. Olha, eu a bater a pestana ali à nossa presidente. E tu, Eli? Gato sedutor. Eu gosto... Só quero aqui dizer que a Rita até corou, está bem? Alguma coisa eu fiz bem feita. Isso é a base, é a maquilhagem. Ainda se diz rouge ou já não? Blush. Blush, é. Passou, já viram? É curioso, passou de francês para inglês. Como quase nada na nossa vida. Como quase nada. Eu confesso que o que mais gosto, ou o que mais gozo me dá, era aquilo que mais medo me dava. Que tem a ver com a forma como foi emboscada pela Billy para deixar de falar só nos bastidores e começar a partilhar sem ter as palavras todas escritas e pensadas 300 mil vezes, começar a partilhar opiniões de uma forma mais espontânea. E eu confesso que se no início era absolutamente doloroso, embaraçoso, nem sequer me sentir confiante para voltar a ouvir ou para partilhar. É daquelas conquistas que eu acho que mais gozo me dá, que é poder ser autêntica, poder ser espontânea, não invalidando, obviamente, a preparação dos temas e dos episódios. E com isso também obrigar-me a ser fundamentada, mas ao mesmo tempo a aprender perspectivas novas ou estar aberta a perspectivas novas e não ficar rígida naquele trabalho pré-gravação, que poderia resultar de um formato menos espontâneo. Okay? Portanto, gosto muito disso e gosto muito da forma como acabamos por ser tão diferentes, coincidimos em imensas opiniões e coincidimos em muitas coisas, mas somos tão diferentes, temos backgrounds tão diferentes que traz perspectivas muito diferentes daquelas que eu sozinha poderia estar mais atenta ou poderia focar-me mais. E isso é extremamente enriquecedor. Estava agora à espera de uma pescadela de olhos, Billy, e não recebi. Desculpa, espera, aqui estou eu a bater a pestana. Exatamente 0 pessoas me perguntaram a mim, mas eu vou dizer que gosto muito daquela parte... Isto é aquele momento em que o feitiço vira contra o feiticeiro. Gosto muito de como estas conversas, um bocado no seguimento daquilo que tu dizias, estas conversas que antes eram conversas basicamente em off, encontram
um espelho, um público, pessoas que se relacionam com aquilo que nós conversamos e que nos respondem através de e-mails e às vezes ou mensagens no Instagram ou comentários. Quando as pessoas me dizem, eu tinha pensado sobre isto, eu tinha-me questionado sobre isto, vocês fizeram-me companhia. Isso, para mim, é a sensação de que esta coisa que a gente faz aqui quase como se fosse uma brincadeira, que não é, mas é. Como é que isso vai encontrar do lado de lá um grupo de pessoas, uma comunidade que se revê naquilo que nós conversamos? Pode concordar mais, pode concordar menos, mas de alguma forma se revê pelo menos na natureza do espaço de discussão que temos. E lá está, ninguém me perguntou, mas eu respondi à mesma. Mas espera que agora também pisco o olho. Com som, queres com som? E foi uma piscadela. Só que não é assim que se pisca. Tens que piscar isso, assim como que se quisesses fazer cócegas com as pestanas. Mas isso é para, não é? Tipo, este é Sempre estás a tentar fazer um flerte com alguém. Exato, não é? Esse é o de flerte. Oh, Billy. Estava a fazer o de cumplicidade. Isso, está bem. Se viesse aqui agora o meu marido, o Rosa dizia que eu não sei pescar o olho. Então, próxima pergunta que eu gostava de vos fazer, porque se calhar quem nos ouve com alguma atenção já reparou que se calhar eu sou aqui a feminista mais sentada no sofá e vocês são as feministas mais de sair para a rua arregaçar as mangas. Portanto, alguma vez Pensei que ia dizer algo pior. já pensaram em juntar-se alguma vez a alguma manifestação feminista? Se sim, porque é que foi a vossa ideia e porque é que foram? Se não, porque é que não foram? Eu tenho muita vontade de me juntar a manifestações, mas tenho muito medo, derivado de uma experiência que tive na adolescência, no meio de uma multidão, lá em Macau, num concerto, em que eu e a minha irmã íamos sendo esmagadas pela multidão. Por isso, acho que só fui a uma manifestação na minha vida, que correu super bem, super pacificamente e ordeiramente e não sei o quê, mas por essa razão eu não vou às manifestações, porque tenho medo. Basicamente, tenho pavor de multidões. Mas gostaria muito de me juntar, sim, a manifestações, mas pronto, sempre uma certa distanciamento físico é uma coisa que eu gosto em manifestações. Eu confesso que não faz muito o meu estilo de reação ou o tipo de postura. Ativismo. O teu tipo de sim, ativismo. Não é o meu tipo de ativismo. E começando pelo início, que é não necessariamente feminismo. O feminismo pode ter interpretações muito latas. Há causas que mexem comigo, há causas pelas quais eu sinto que tenho de me manifestar, mas a minha manifestação passa por o que é que eu posso fazer de concreto, de real. Se é com o meu tempo, se é com o meu dinheiro, se é com a minha influência, porque infelizmente não consigo sentir que haja sequência ou consequência na maior parte das manifestações, ok? Ou seja, às vezes parece-me que ficam só pelo elevar a voz, mas que depois não é um plano de ação, que não há algo concreto que depois realmente faça a diferença. E por exemplo, tive esta discussão, digamos assim, também com o Francisco a certa altura por causa das greves, por causa da crise climática. Eu acho importante fazerem-se ouvir e acho que é a forma também que tem, uma forma que tem de se fazer ouvir e se calhar de despertar algumas consciências, mas depois estava a perceber que havia ali também uma certa incompreensão, era o participar sem saber muito bem e para mim faz mais sentido depois aplicar coisas concretas de ok, como é que nós em casa vamos fazer, como é que nós vamos influenciar as nossas famílias, os nossos amigos, os nossos círculos, para começarmos a ter algum tipo de impacto. E é mais por aí, e por isso eu nunca senti muito o lado da manifestação, o lado dessa expressão, mas que entendo que também seja necessário, não é? Que as pessoas também
queiram fazer ouvir essa voz e que às vezes é forma de chamar a atenção para certos assuntos também. Sim, e tu por acaso tocaste num ponto que eu não querendo responder à minha pergunta, mas que também concordo, que é a questão das greves, que eu acho que é, ou seja, há outras formas de nos expressarmos e acima de tudo é no dia a dia irmos fazendo por isso, fazer uma diferença. Sim, eu gosto da ação com uma estratégia. Aquilo que tu dizias, só gritar por gritar não chega. Acho que é preciso uma intervenção mais prática. Às vezes passa por criar abaixo-assinados, veiculá-los, assiná-los. Para algumas pessoas pode passar por filiar-se num partido ou num movimento, para outras pessoas pode passar por ser voluntário numa ONG, pronto. Portanto, eu gosto mais desse tipo de ação também. O que é que conscientemente vocês fazem, no caso da Billy, com as tuas filhas, no caso da Rita, com as tuas sobrinhas, para assegurar que há uma evolução positiva, que elas estão preparadas para terem sucesso na vida e que não fariam se tivessem filhos ou sobrinhos rapazes? Ou que não fazem com os sobrinhos rapazes, ok? Bem, aqui não há rapazes, portanto eu não sei dizer se não faria com eles. Posso dizer o que é que eu faço com as minhas. O que eu faço com as minhas é... Já falámos aqui sobre isso, acho eu. Eu gosto muito de falar de temas diferentes através dos livros. Portanto, eu vou sempre tentando comprar livros diferentes, livros infantis diferentes, para lhes dar perspectivas assim um bocado diferentes. Dou aqui 2 exemplos muito simples, que aqui em casa são momentos de pura alegria, porque ler os livros juntas e olhar para as fotografias e depois elas fazem perguntas, isso assim, e são livros às quais elas voltam por iniciativa própria. Então, 2 livros, 2 exemplos disso. Temos a Lila's Lunchbox, que por acaso é apropriado porque hoje começa o Ramadão, hoje estamos a gravar dia 12 de Abril, começa o Ramadão, e o Lila's Lunchbox é um livro que conta a história de uma menina, que é a Lila, que se mudou com a família dela de Abu Dhabi para uma cidade na Geórgia, nos Estados Unidos, e que vai pela primeira vez observar o jejum do Ramadão. E para ela é assim um momento muito entusiasmante, porque é a primeira vez e é assim uma passagem importante. E depois ela está um bocado nervosa, porque não sabe como é que a turma irá reagir, e a professora, e então conta um bocadinho esse desafio. As miúdas adoram a história, fizeram imensas perguntas. Nós lemos muitas vezes e as perguntas vão mudando um bocado. Nós aproveitámos também para falar com um amigo do Paulo, que é muçulmano, fizemos-lhe montes de perguntas. Elas também, quando nós falámos, a Joana ainda não fazia muitas perguntas, era mais a Alice. E a preocupação dela era: mas quando tu fizeste o jejum, como é que te sentias? Eras o único e os outros meninos? E ficavas triste por eles irem todos a almoçar e tu não almoçares? Ela assim muito preocupada com os sentimentos dele também, e foi muito giro. Esse é um dos livros, depois eu ponho nas show notes. O outro livro, assim, de exemplo que vem rapidamente à cabeça, é o Jaime é uma Sereia. Não sei se vocês conhecem. É um amor, as ilustrações são lindas de cair para o lado. O texto é muito simples, mas as ilustrações contam uma boa parte da história. E então o Jaime é um menino que adora sereias e que chega à casa da avó, eles geram da natação, chegam à casa da avó e ele decide vestir-se como uma sereia. E é muito bonito, mesmo, é muito bonito, porque fala, quer dizer, não fala não falando de estereótipos de género, portanto dá para discutir isso. Elas fizeram a pergunta: mas os rapazes também podem ser sereias? Não podem. E por que não? E portanto deu para explorar muito isso, e agora já nem sequer é uma questão, é natural. O Jaime é uma sereia, pronto, nem se coloca a questão. E lembro-me só de mais um livro que também foi super importante cá em casa. Agora o título certo eu não me lembro, mas depois ponho nas show notes. E também já falei disso aqui. Quando a Alice teve algumas dificuldades a nível de relacionamento na escola com outros colegas,
recomendaram-nos um livro para trabalhar e fortalecer a autoestima e, sobretudo, criar os boundaries, que é um treino que eu tenho estado a fazer, sobretudo mais crescida, mas é bom começar logo desde pequenina. E então o livro é em alemão e põe a protagonista numa série de situações em que é preciso intervir e dizer que não. Nomeadamente, está no parque infantil e há um menino que lhe rouba o chocolate, o que é que ela deve fazer? Depois dá 3 hipóteses, depois diz qual é a hipótese certa e explica o porquê, de uma forma muito clara para as crianças e para os adultos que estiverem a ler o livro com as crianças. E, portanto, esse livro também tem sido muito útil. Eu, no meu caso, também comecei agora um pouco com os livros, a tentar, como tu também disseste, falar de temas diferentes, mas mais a tentar puxá-las para outras dinâmicas, que, por exemplo, hoje em dia têm, somente as mais velhas, apaixonadas pelo Harry Potter, e a tentar aproveitar um pouco esse fantástico para lhes falar de oferecer uma delas o George do espaço, quer dizer, que não tem muita ligação, mas pelo menos agora vamos tentar focar um bocadinho mais no espaço e descobrir as galáxias que pode, ou seja, não poderá, ou seja, até poderá despoltar que ela gosta tanto e que quer ser astronauta ou não, mas, ou seja, pelo menos tentar aos poucos mostrar-lhes outras opções que há e tentar que, ou seja, muito bem por falado. De vez em quando, os temas que nós falamos aqui, especialmente quando foi no Dia da Mulher, que nós tivemos as 3, cada uma tinha que dar 3 nomes, aí sim falei-lhes com elas um pouco sobre as diferentes líderes, mulheres que existem no mundo e que cada uma de nós tinha as que tinha escolhido eu, as que tinham escolhido vocês, também para irmos abrir um bocadinho e falando sobre outros temas. É por aí. E no meu caso, diferente dos rapazes, há um rapaz, mas como são 3 raparigas, acaba por, coitado, vai igual às outras. Portanto, nesse caso não vejo mesmo nenhum tipo de distinção e acho que, não sei, acho que um rapaz crescendo no meio também de tanta mulher, não, para ele vai ser sempre normal. E tu, Hélia, o que é que tu fazes aí em casa? Nós daqui também temos um género dominante, e, portanto, se calhar há até ali uma proteção excessiva ao sexo mais fraco. Minoritário, quero dizer. Certo, só aqui o parênteses, a Hélia tem um rapaz e 3 raparigas. E, portanto, tem sido interessante fazer ver os dois lados, ou seja, tentar assegurar que não há ideias pré-concebidas que se vão solidificando, como as cores. O rosa não é necessariamente para meninas e o azul não é necessariamente para rapazes. Os instrumentos, os desportos, a certa altura tentamos convencer o Tito a ir experimentar balé. Há muito estigma depois também, não é? Depois há toda a questão de lidar com o embaraço que se gera. Requer muita autoconfiança. E não foi bem sucedido esse, mas levou à discussão, não é? Levou aqui à partilha e tentar perceber quais são as questões que estão por detrás. Mas tem sido conscientemente tentar desmistificar, tentar quebrar algumas ideias de há territórios pré-definidos. Ou, por outro lado, consciencializar que há realmente mais dificuldades quando és mulher e em alguns campos profissionais, educacionais, há algumas dificuldades acrescidas que se calhar não são muito claras. Acho que já falamos aqui, mas lembro da discussão com o Francisco, em que ele estava a ver o Big Bang Theory e ficou chocado porque a Bernadette ia regressar da licença maternidade e sentia e estava com medo de ter sido preterida ou posta de parte ou prejudicada por estar fora, e ele me perguntou muito chocado se eu tinha passado pelo mesmo. Portanto, acho que é conversas que eu nunca tive com os meus pais, por exemplo, e que fazemos questão de ter com eles. E outras coisas que vamos incentivando. Há kits de Science for You por todo o lado, aqui em casa. E nas últimas semanas, por exemplo, tem sido muito interessante ver a Clara ganhar curiosidade e, obviamente, pegamos nisso e incentivamos, porque sabemos que há menos consciência de que as mulheres também têm, os meninos também têm um papel na ciência, ou que têm um futuro na ciência. Eu acho que esta partilha entre eles ajuda o facto de
o Francisco está muito focado nas ciências e ler o George, e ler o Stephen Hawking e a Lucy Hawking e gostar muito disso. E depois há influência também nas irmãs e ajuda ali a quebrar possíveis barreiras e depois é aquilo que achamos que é positivo, é ir incentivando e passando algum tempo a estimular, basicamente. Então agora, aqui para aligerar um bocadinho o ambiente, queria-vos perguntar que podcast ou podcasts recomendam e porquê? Há dois neste momento que eu estou mais sintonizada com, que é o Unlocking Us, da Brené Brown, e o The Happiness Lab. E acho que também muito coincidentes com algum tipo de viagem interior que está por aqui a acontecer, mas que tem muito a ver com aceitar mais autenticidade. Tem a ver com focar em assumir aquilo que nos faz diferentes, aquilo que são as pequenas coisas que nos definem e de que forma é que isso cria algo maior. De que forma é que isso influencia, por um lado, o sermos ou não mais ou menos felizes e de que forma é que isso influencia as decisões que vamos fazendo também em termos de escolhas, de não me sentir pressionada a seguir certos caminhos pré-definidos em termos de carreira profissional, por exemplo, ou em termos de escolhas de áreas a explorar, de não ter tanto receio de como é que será lido externamente, ou de fora, e aceitar esse como um caminho individual, não é? E os dois têm sido muito interessantes por aí, porque fazem, não é? Colocam as perguntas difíceis, ok? Colocam questões que não são simplesmente superficiais ou banais, fazem questionar, mas ao mesmo tempo dão essa tranquilidade de ir aceitando um caminho individual e de sentir menos presa por convenções. Do meu lado não existe assim algo tão profundo, apesar de que também estive a ouvir o Happiness Lab já há alguns episódios, mas assim, os meus podcasts mais favoritos é o How I Built This, com o Guy Raz, porque acho imensa piada ouvir e perceber o que é que esteve por trás na criação do negócio. Também tenho agora estado aqui em Espanha, em Rincón, que é o Asturias Power. Também tem, mas é sobre um pouco, uma vez mais, não só empreendedorismo, também entrevistam algumas pessoas em algumas posições de liderança em algumas empresas aqui da região, portanto também é um outro que tenho estado a ouvir. Depois assim, claro, Anitta no trabalho, não esquecer. Não, e um que também gosto muito é de uma espanhola, que é Cristina Mitre, que é o podcast da Cristina Mitre, e que ela toca em vários temas, mas sempre, ou seja, alguns de beleza, de alimentação, também já foi buscar logo no início do ano como melhor nos organizarmos financeiramente, ou seja, o que é que a pessoa devia fazer. Há muitas pessoas que não têm sequer uma conta de poupança, ou seja, começaram um bocadinho a organizar a vida, o que é que devias fazer. E ela, normalmente, o que faz é traz sempre convidados para falar dos temas, na área de desporto também, e pode haver sempre, como em todos, não é? Momentos que concordamos mais ou não, mas de certa maneira sempre nos faz pensar um pouco mais. E acaba também, se calhar da mesma maneira como Ellie mencionaste a questão de self-search, no meu caso, pronto, a parte do empreendedorismo, ideias de negócios que me atrai, a parte também da alimentação saudável ou cuidados a ter, o facto que influencia tudo. Há um livro que fala sobre o intestino, é o nosso segundo cérebro, que também está agora na minha lista para ler e que cada vez tenho mais interesse nisso. Ou seja, não querendo chegar, isto não tem nada a ver com vegetariano ou não vegetariano, é simplesmente às vezes ter atenção com o que comemos e o que é que tudo influencia no nosso bem-estar. E sim, portanto, são esses os podcasts. Depois, sem contar com os da rádio comercial e TSF, que às vezes é para ouvir programas que já passaram e que quero acompanhar, como O Homem que Mordeu o Cão. Portanto, para nos rirmos um pouco também.
Está certo, sim senhor. Olha, eu acho que isto foi um autêntico êxito. Eu adorei saber estas coisas. E tu não vais falar dos teus podcasts ou Illy Billy? Eu posso falar, but agora posso dizer exactly no one asked me, mas posso dizer exactly one person asked me. Eu gosto muito de vários, eu sou uma ávida ouvinte de podcast. Podcasteira. Sou ávida. Podemos introduzir esta nova palavra. Podcasteira. Gosto muito de um que se chama Hidden Brain, que fala de várias coisas. Vão ouvir, é mais interessante. Eu acho que eu não poderia fazer uma recensão assim muito sumária, portanto, ouçam Hidden Brain. Gosto muito de ouvir o Planet Money. Há um episódio que eu estou sempre a recomendar a toda a gente, que é o Fork the Government, que é muito giro. É sobre como é que Taiwan está a lidar com a pandemia e como é que tem sido tão hábil em envolver os cidadãos no combate à pandemia. E gosto também muito de um que se chama Rough Translation, que é sobre, claro, tudo isto muito centrado nos Estados Unidos, não é? Mas este Rough Translation o que faz é ir procurar noutros países temas que têm de alguma forma algum reflexo no panorama nacional. Portanto, vai buscar aquele interesse pelo internacional que às vezes falta um bocadinho nos mídia americanos, não é? Um bocado fechados sobre o seu umbigo. E, portanto, gosto muito desse Rough Translation. E é isto. E também, olha, como a Rita, também gosto de ouvir o Governo Sombra, às vezes o Homem que Mordeu o Cão, isso assim quando não consigo ouvir ao vivo. Mas aqueles que eu gosto mesmo de ouvir quando estou a correr são esses. Pronto, e fechamos a caixa. Fechamos a caixa de Pandora até para a semana. Daqui a um ano. Diz? Eu dizia, e só voltamos a abrir a caixa de Pandora daqui a um ano. E eu até para a semana. Não, estamos claramente alinhadas, não é? Muito em sintonia. Já dá para ver. Olha, eu gostei muito. Acho que da próxima vez temos que abrir estas perguntas também ao público. E pronto, estou desejosa de ter mais perguntas assim destas. Agora vou para casa. Assim que desligarmos o microfone, vou-me lembrar daqueles exemplos todos que não consegui lembrar durante a gravação. E vou dar as respostas. Vou dar aquelas respostas perfeitas todas dentro da minha cabeça e já nada vai ficar gravado. Mas foi um prazer, como sempre, falar convosco. Igualmente. Soube mesmo bem. Gostei desta espontaneidade toda. A Anitta regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada semana, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em Anita_no_trabalho e ainda em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita ou em facebook.com/anitanotrabalho. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e em instagram.com/air_billy. Eliana Soares, marketeer e estratega em nautilo.net e em instagram.com/AliceInWonderland. E a participação especial de Ana Rita Santos, Business Development Manager, em instagram.com/RitaAna. Até para a semana! Até para a semana! Até para a semana!